Olá, pessoal, de volta aí com mais uma decoração lindíssima. A decoração de hoje, né, é uma gracinha, jardim encantado, a coisa mais fofa. Então, aproveitando aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho de notificação para não perder essas coisinhas mais lindas aí que são as decorações infantis, que eu particularmente amo decorar bolo infantil, né? Então, vamos lá. A gente começa aqui com a decoração, com a pré-camada, né, que a gente passa em todo o bolo nosso aí, sempre vai ter a pré-camada, que é uma forma de corrigir alguns defeitos, né? Infelizmente, muitas das vezes o bolo ele fica um pouquinho torto, porque às vezes na hora da prensagem, prensou um pouquinho torto, então a pré-camada ajuda, né, a arrumar esses detalhezinhos, esses errinhos aí, também migalhas de bolo que possam estar soltando. Então, facilita bastante, ajuda bastante, né? Então, vamos lá. A gente começa com a camada do chantilly, né? Pra quem não sabe, eu gosto de utilizar o bico perlé. Eu não sei falar pra vocês qual o número. Na verdade, eu utilizo qual for mais conveniente ali pra mim na hora. Não há necessidade de ter um número específico, é somente eu gosto de utilizar o bico, porque eu acho que fica mais certinho. Mas tem algumas pessoas que gostam de utilizar somente o saco de confeitar, né? Então, a manga de confeitar. Então, não há problema nenhum também nisso, tá? O que for mais conveniente pra você aí, tá bom? E agora a gente começa alisando o bolo, né? Eu gosto de estar falando, às vezes, alguns detalhes que eu sempre falo em alguns vídeos, mas pensando nas pessoas que estão chegando agora, né? Então, é importante a gente sempre pensar que existem outras pessoas querendo também aprender, que vão entrar depois. Então, é importante sempre comentar as mesmas dicas, né? Que a gente sempre dá todos os vídeos, né? Então, eu sempre primeiro aliso o bolo na parte de cima. Sempre primeiro pela parte de cima. E depois a gente vai corrigindo, vai tampando alguns buraquinhos. E assim, eu gosto muito de quina bem retinha. Mas às vezes a gente entende que alguns tipos de decorações acaba ficando um pouquinho mais tortinho, né? Mas a gente vai se adaptando e vai aí aprendendo com os erros, vai crescendo, amadurecendo na questão da confeitaria. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Aí eu comecei com a quina. Gosto muito de tirar as quinas. Alguns bolos, alguns tipos de decorações eu faço com quinas irregulares, que também fica bonito. Mas aí depende muito da decoração, né? Depende muito do que foi acordado aí com o cliente, tá? Então a gente tira as quininhas, né? Tirei as quinas. E agora a gente vai utilizar o bico de rosetas. É uma mini roseta. Eu não sei te falar não sei falar pra vocês aí qual seria o número desse bico, mas posso pesquisar caso alguém queira. É só me perguntar aí nos comentários que eu mando pra vocês. Eu pesquiso direitinho qual é o número, se existe uma marca, porque esse bico de confeitar eu comprei faz 5 anos, né? Então, quando eu comecei a confeitaria. Então, eu realmente não sei falar pra vocês qual que é o número deles, mas se vocês quiserem, eu pesquiso aí, passo pra vocês aonde comprar, qual que é esse bico que eu utilizo aí, tá bom? E aí a gente começa com mini rosetas. Eu vou aproximar para vocês verem o resultado, assim, como é feita. A roseta, ela é muito simples de fazer, mas existem algumas dicas que só com o tempo, né, o chamado pulo do gato. O pulo do gato é muito importante na nossa caminhada na confeitaria, né? Porque somente com o dia a dia você vai aprender essas dicas, né? Então, o que a gente faz? As rosetas, tanto para as pequenas, as mini rosetas, quanto aquelas grandonas, feito com o bico M, é importantíssimo que o chantilly esteja numa textura muito boa. Eu depois achei que poderia ter feito um pouquinho melhor a textura desse chantilly que eu fiz as rosetas. Achei que ficou um pouquinho mais durinho, que poderia ter ficado um pouco mais mole. Mas também não pode perder a estrutura, né? Ele não pode ficar muito mole, porque senão a roseta não fica tão bonita. Ela acaba depois se desfazendo por estar muito mole, tá? Então, é importante que o chantilly esteja uma textura perfeita, nem mole, nem duro. Ou seja, quando você usar, você vê que a roseta ela fica lisinha, né? Ela fica lisinha por causa do chantilly que tá numa textura perfeita. Então, se vocês perceberem, a gente faz uma e vai sobrepondo uma a outra. Por quê? Aqui vai vir a próxima e agora vocês vão ver, ela vai cobrir, né, a emenda da outra roseta, né? Então, por isso que é importante. E uma outra dica aí para vocês que é muito importante é a pressão que vocês colocam no saco de confeitar. Não pode ser demais, né? Tem que ser uma coerência. Isso, gente, é só com o tempo, tá? Eu digo para vocês que quando eu comecei também não sabia essa questão de tempo com quanta pressão que eu colocava no saco. Então, infelizmente saía, né? Não tão regular, mas saía irregulares as florzinhas, né? Então, é extremamente importante que você sempre se cuide, né? De que você coloque uma pressão certa
no movimento correto e também utilizando o chantilly com uma textura muito boa. E outra informação também, uma dica que eu sempre gosto de dar, quando se refere à manga de confeitar, são as bolinhas de ar, né? As bolinhas de ar que ficam dentro do saco quando você acrescenta o chantilly. Então é importantíssimo que você retire todas essas bolinhas de ar. O que você faz? Você acrescenta o chantilly, depois você vem espalhando ele dentro do saco de confeitar com a própria mão mesmo, ou com uma espátula, e depois com isso você vai tirando as bolinhas de ar. Então, ou seja, porque se tiver uma bolinha de ar na hora que você fizer uma roseta, a hora que chegar nessa bolinha, ela vai como se fosse explodir, né? O ar vai sair e vai espirrar, a roseta vai ficar feia. Então, é extremamente importante essa dica aí pra vocês, que é tirar todo o ar o máximo que vocês puderem, tá? Então aí, começamos com o topper, que eu achei a coisa mais fofa, né? Como eu já falei, que a gente que trabalha, nós que fabricamos os nossos toppers, né? Então assim, eu achei a coisa mais fofa. Esse tema é uma gracinha, né? É a coisa mais linda. Então a gente começou aí colocando os toppers, a criança estava fazendo 1 mês, né? Então a gente colocou aí os detalhezinhos, borboletinhas. Esse tema aí, você pode caprichar nas cores, e eu amo bolo colorido. Nossa, amo bolo colorido, então caprichei nas cores aí. E depois, se vocês quiserem, vocês me falam que eu vou fazer um videozinho pra vocês com as florzinhas. É muito simples, nossa, simples até demais. Com as flores de papel que nós utilizamos aqui nos nossos toppers, tá? E é isso, ficou aí a decoração. Eu espero que vocês gostem, tá? E mais uma vez, muito obrigada por ter assistido até o final, tá? Fiquem ligados aí que vai vir mais vídeos aí com mais decorações bonitas, mais dicas pra vocês, porque o nosso intuito aqui é ajudar. Nosso intuito aqui é passar informação, né? Então, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!